A mãe nordestina vai ter 5 filhos, vai ficar deitada numa rede na varanda de casa, com os curió cantando ao redor, o sabiá cantando, os bacurizinhos correndo no meio da rua, no meio do chão de terra pisada ali, e que vai só cair o capilézinho na conta dele todo mês. E não. O homem cordial seria o indivíduo na sociedade brasileira que criou o famoso jeitinho brasileiro. É o cara, por exemplo, que trata a coisa pública como privada. É o cara, por exemplo, que sempre dá um jeitinho de privilegiar os amigos e prejudicar os inimigos. Você como historiador, me responde uma coisa. Meu avô, por exemplo, nasceu em 1800 e tal, falava que o Brasil era o país do futuro. Então eu ouço isso desde que nasci. Por que o Brasil é o que é? Sendo essa potência espetacular, Meu avô também dizia uma frase assim que era fantástica, falava: o Brasil é um país tão rico que se rouba aqui desde Cabral de uma forma desenfreada e ele ainda é uma grande potência. Por que a gente melhorou, né? Uhum. Melhorou, com toda certeza. O mundo melhorou, né? A gente fala, o mundo tá... Mas, pensa na Inquisição, velho. Pensa na escravidão, no Holocausto, né? Realmente melhorou. Mas continua, né, essa surrealidade, vamos dizer assim. O que você acha, historicamente, que nos levou a chegar a ser do jeito que a gente é? Então, eu acho que eu raramente cito livros, né? Que eu disse que eu não sou muito de ficar citando literatura. Eu gosto de falar conhecimentos que eu vivencio e tudo mais. Mas o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, ele tem um livro chamado Raízes do Brasil. Esse Buarque é o do dicionário? Não sei dizer nisso. Tá. Se é o mesmo do dicionário. O do dicionário é Aurélio, não? Não, mas tem um outro aí que tem Buarque. Que tem o Michaels, né? E tem não, e tem o aliás, até desculpe aí se eu estou errando, pode ser ignorância Mas minha. o do Raízes do Brasil é o Sérgio Buarque, isso eu tenho certeza, que é o pai do Chico, né? E lá ele traz uma figura que é a figura do homem cordial, né? Quem seria o homem cordial? O homem cordial seria o indivíduo na sociedade brasileira que criou o famoso jeitinho brasileiro. É o cara, por exemplo, que trata a coisa pública como privada. É o cara, por exemplo, que sempre dá um jeitinho de privilegiar os amigos e prejudicar os inimigos. É o cara que, às vezes, por estar em um meio social mais relevante, consegue espaço, mesmo sem ter tanta qualificação, por exemplo. E eu acho que a questão também da formação intelectual do Brasil tem um dedo nisso. Vou te dar um exemplo. Tem um intelectual sergipano chamado Sérgio Romero e tem um outro intelectual, acho que carioca, chamado Oliveira Viana. Não sei se ele é carioca. Mas são dois intelectuais do final do século XIX e início do século XX. E sabe, Google. E sabe o que eles diziam sobre... Google. Sabe o que eles diziam sobre a formação da sociedade brasileira? Por que o Brasil nunca daria certo? Olha o nível, tá? Eles diziam que o Brasil nunca daria certo. Inclusive, eles eram eugenistas também, né? Defendiam uma sociedade pura, né? Sem defeitos, sem muita mistura e tudo mais. Coisa totalmente utópica, absurda, né? E racista, né? Também. Total. Né? Total. E aí ele dizia o seguinte, que o Brasil nunca conseguiria ser uma nação desenvolvida porque nós éramos formados por 3 tipos de categorias de cultura, né? Como eles falam, 3 tipos de cultura. Uma superior, que era a cultura europeia. Os arianos, né? Uma superior, que era a cultura europeia. Outra inferior, que era dos povos nativos. E outra mais inferior, que era dos mestiços. Então, eles defendiam que o Brasil precisava passar por esse processo de embranquecimento da sua cultura. Cara, que coisa nojenta. Para que a gente... Eles usavam esse termo mesmo, inclusive. Tanto que o Brasil até começou a financiar, no final do século XIX, vinda de europeus para o Brasil para poder fazer esse processo de embranquecimento e de culturamento, né? Que a gente era um povo aculturado, segundo esses entendimentos. Então, quando você nega as próprias raízes, né? Fazendo aqui uma conexão com o livro do Sérgio Buarque de Holanda, você tem esse problema, porque o Brasil é um país muito rico, mas, por exemplo, você tem muitos preconceitos. Eu como nordestino, presencio isso com frequência. E, às vezes, até com nós mesmos, né? Por exemplo, no dia que eu embarquei para vir para cá, tinha uma senhora no aeroporto lá em Aracaju, que ela é de lá, pelo que eu percebi ela conversando com a mãe, mas ela mora aqui há muitos anos, em São Paulo. E aí ela começou a empurrar a mãe dela numa cadeira de rodas, porque ela tinha acesso prioritário, Sim. né? E aí a moça pediu o cartão de embarque e o documento. E aí ela não encontrou na hora, estava demorando, aí a cartada que ela deu para justificar a demora do documento e a exigência da moça. Isso aqui está muito atrasado, se fosse São Paulo isso não acontecia. E eu sou aquele nordestino raiz mesmo, que sou bairrista. Não tenho problema com outras regiões do Brasil, evidentemente, tanto que a gente acolhe, inclusive quem quiser ir morar no Nordeste vai ser bem-vindo, né? O pessoal até defendeu a separação há época atrás do Nordeste do resto do Brasil. Quem quiser ser
né? Acolhido lá, a gente também acolhe, a gente não quer separar de lugar nenhum. Meu pai tinha um livro, desculpa interromper, que era chamava Tiete do Agreste, que era um cara que tinha um projeto de fazer o Brasil Sudeste e o Brasil da Peste. Que era pra... Gostei da referência. Pra separar o... Gostei da referência. E aí, quando ela falou isso, Niso, na hora foi automático, eu nem pensei 2 vezes. Eu olhei pra ela e falei, minha senhora, porque a gente aqui no Nordeste é selvagem. Inclusive, eu tô indo lá pra São Paulo agora pra aprender como é que a gente lidar com as pessoas. Isso me incomoda muito. E com esse olhar que você fez agora, né? Tinha até um rapaz que tava atrás de mim que riu, né? Porque vamos parar com isso, tanto em relação ao sudestino, né? Quanto em relação ao nordestino. Mas a pessoa com preconceito dá e ela origem dela. Exatamente, mas por quê? Veio pro Sudeste, né? Conseguiu uma emancipação financeira. E aí acho que por conta disso, por ser estabilizada financeiramente, acha que o Nordeste ainda é o Nordeste da década de 80 e 90, que era o Nordeste da fome, da cólera, da seca. Hoje o Nordeste é tão evoluído quanto qualquer outra região. Não, você vê, cara, culturalmente, a medicina, tem grandes médicos nordestinos. Inclusive, entre as 10 universidades, entre as 10 melhores universidades públicas do Brasil, algumas são do Nordeste. Inclusive, uma delas é lá de Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, é o UFS. Você tem, por exemplo, tratamentos de queimados, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, desenvolvido na Universidade Pública do Nordeste. Você tem um polo de tecnologia no Recife, inclusive que exporta desenvolvedores de jogos, desenvolvedores de aplicativos para a Coreia, para a China, para o Japão, para o Canadá, para os Estados Unidos da América, vindo do Nordeste. Eu lembro que teve uma vez, Niso, que um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele, mas ele vai entender a referência, que ele me segue e ele vai assistir esse programa provavelmente. E aí ele mora em Cuiabá, né? E aí levou a coordenadora dele para conhecer o Nordeste. Aliás, olha só, dia 25 vou estar em Cuiabá com a peça Nunca Desista de Seus Sonhos. Jabá feito, tá vendo? Pode continuar. Coisa boa. E aí ela chegou lá e a gente começou a rodar com ela e a ver com aqueles estereótipos do Bolsa Família, que o nordestino só vive de Bolsa Família. E eu perguntei pra ela, mas minha senhora, a senhora sabe quanto é que o Bolsa Família paga? Ela paga um salário mínimo, né? E na época não era nem isso, né? Acho que era R$112 por criança, né? E tem os critérios, que ele acha que é o seguinte, a mãe nordestina vai ter 5 filhos, vai ficar deitada numa rede na varanda de casa, com os curió cantando ao redor, o sabiá cantando, os bacurizinhos correndo no meio da rua, no meio do chão de terra pisada ali, e que vai só cair o capilézinho na conta dele todo mês. E não. Você tem as contrapartidas, que o empresário, por exemplo, que está na desoneração fiscal do governo, não tem uma contrapartida. Né? Esses 546 bilhões de reais que o governo está dando de isenção fiscal para empresário brasileiro, não tem contrapartida. Os 180 bilhões que o Brasil gasta com programa social, tem. Por exemplo, a mãe que tem filho no programa Bolsa Família, ela tem de preencher alguns critérios técnicos. Se a criança tiver em idade escolar, tem de estar matriculada e com frequência escolar, tem de estar com acompanhamento do agente de saúde em dia, com o peso e nutrição da criança em dia, ou seja, a criança tem de estar dentro do peso proporcional à idade. Tem que estar alimentada. Tem que estar com o cartão de vacinação em dia. Se deixar de preencher qualquer um desses critérios, cortam. Ela corta. Ou não recebe, né? Aí a pessoa fala, mas a pessoa recebe Bolsa Família para não trabalhar? Não, querido. É justamente para poder dar uma condição mínima de subsistência. Tem gente que não sabe, mas eu fui do Bolsa Família até 2004. Era Bolsa Escola, na época do Fernando Henrique Cardoso, aí depois deixou de ser Bolsa Escola e virou Bolsa Solidariedade, que tinha os dois, né? Tinha o Bolsa Escola e o Bolsa Solidariedade, e depois juntou os dois, Bolsa Família, né? Que a gente recebia o Vale Gás, recebia um valor a mais, e era o dinheiro que minha mãe dava pra gente comprar coisa pra escola, papel pautado, que acho que o pessoal aqui não sabe nem o que é mais, né? Caderno, lápis, hidrocor, lápis de cor. Caderno, lápis, eu acho que também ninguém sabe. Muita gente não vai saber o que é. E para quem é sudestino, Niso, talvez essa questão de educação seja algo muito fácil. Que realmente depois que... mais fácil, talvez. Depois que o eixo econômico do Brasil deixou de estar no Nordeste, né? Quando a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, muito privilégio deixou de existir. Isso foi o quê? 1800 e pouco, né? 1836, se não me falha a memória, ou 76, não lembro exatamente de cabeça agora. Inclusive, você entrou no mesmo mito que a maioria das pessoas que conversam com o historiador entra, falar das datas. A gente não é calendário, a gente às vezes não lembra as datas mesmo. E data é difícil, né? E aí mudou esse eixo, né, para o Sudeste, por exemplo, e a gente ficou lá desprivilegiado de educação. Eu lembro que quando eu participei da primeira entrevista com o presidente Lula, eu falei uma coisa que eu gosto de falar toda a oportunidade que eu tenho de ir em algum programa ou alguma audiência pública.
Nós, nordestinos, a gente não quer nenhum direito a mais. A gente quer exatamente os mesmos direitos. A gente quer ter os mesmos investimentos em indústria, os mesmos investimentos em tecnologia, os mesmos investimentos em educação. Quer direitos. Que é direito, exatamente. A gente não está pedindo um privilégio favor nenhum. Nenhum.